Nosso convidado de hoje é o presidente do PRB de Hortolândia, o Thiago Mascarenhas. Thiago, muito obrigado pela presença. Você está em meio a uma disputa aí, porque um vereador foi afastado e você pode assumir a cadeira dele. Como é que está essa questão? Prazer estar aqui com vocês hoje. Referente a isso, o que acontece? Em 2012, quando nós terminamos o processo eleitoral, a minha colocação de suplência foi como terceiro suplente. Tá? Então, primeiro nós tivemos o doutor Enos, segundo o doutor Flávio, e a minha votação por 47 votos de diferença como terceiro suplente. Só que a lei eleitoral, existe a diferença entre você ser suplente de fato ou suplente de direito. Naquele momento existiu uma sequência de suplência, primeiro, segundo e eu em terceiro. Só que a lei eleitoral ela impõe algumas regras para o caso de ser necessário convocar um suplente. Uma delas é você ter ficha limpa. Então, vamos citar o exemplo, não é o caso aqui da nossa cidade, mas se um desses suplentes, de 2012 para cá, tivesse uma condenação transitada em julgado, então eles não poderiam assumir a sequência. Um dos critérios é a questão da fidelidade partidária. Então, uma vez que você concorreu por um partido, por uma coligação, você não pode se desligar dela sobre a pena é a perda do mandato ou a perda do direito de suplência. No caso, o doutor Enos mudou de partido no ano passado, foi para o PRP, e o doutor Flávio Borba foi para o PSD, também no ano passado. Ambos perdendo assim o direito de suplência. Hoje existe um processo que vem correndo na Justiça Comum, que esse processo visa provar que naquele momento da suplência, naquele momento da troca de partido, essa troca foi feita de forma injustificada, porque ainda assim eles teriam direito. Se fosse por forma justificada, perseguição política ou expulsão do partido por motivos internos sem uma justa causa. Então, se fosse um desligamento forçado, mesmo assim eles teriam direito de suplência. Mas o que já está sendo provado na Justiça Estadual que não é o caso. Ou seja, existe uma disputa jurídica. Sim. E se existe uma disputa jurídica, você tem algum conteúdo político nisso? Você se sente perseguido politicamente? Ou a questão é meramente jurídica? Olha, é relativo, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, esse processo teve dois momentos. O primeiro, meramente administrativo, que foi quando eu me apresentei na Câmara, apresentei toda a documentação que comprovava a minha habilitação ao cargo e a inabilidade de ambos, né? Que ambos estavam inaptos a assumir por conta da mudança de partido. Foi provado com certidões a data de troca de partido, foi provado o motivo da causa de troca do partido e administrativamente isso poderia ter sido resolvido. Por algum motivo preferiram deixar isso chegar à esfera judicial. Então é lógico, não tem como dizer que não há questão política, porque houve sim uma negativa administrativa, né? Ainda que uma negativa extraoficial, porque os meus ofícios nunca foram respondidos pela Câmara, né? Ok. Que avaliação você faz das últimas legislaturas em Hortolândia, da relação da Câmara com a Prefeitura? Que avaliação você faz? Todo mundo tem em mente que o vereador é o representante do povo. Tá? Então, se o vereador é o representante do povo e a função dele é fiscalizar o executivo, isso poderia ser feito não só nessa atual gestão, mas nas anteriores, de forma mais incisiva. Porque não importa o partido que você é, o partido que você se elegeu, se ele está ou não na base da administração. Mas hoje nós vemos uma Câmara que dificilmente questiona. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco neutro. O aumento do salário dos vereadores, quando foi colocado em pauta, foi discutido em menos de 15, 20 segundos. Né? Ninguém opôs ali para um pouco. Qual é o impacto financeiro que isso vai gerar no município nos próximos 1 ano, 2 anos, 4 anos, nos próximos 10 anos? Então, assim, você vê um tema tão caloroso, tanto que foi, né? Foi alvo de até mesmo da oposição, um tema tão caloroso que foi discutido em menos de 10, 15, 20 segundos. Então não houve sequer uma tentativa de justificar ou uma tentativa de avaliar o impacto disso no município. E a gente vê que isso também acontece em outras situações, que deveria ser melhor avaliado. Eu acredito nisso, que a Câmara deveria melhor avaliar algumas situações dentro do nosso município, independente de posição ou oposição. Né? Cumprir seu papel, papel de representante do povo e papel de fiscal do povo. Qual é o papel do vereador para você e como fazer uma legislatura independente? Ou pelo menos o vereador ser independente, porque o vereador geralmente depende do executivo para atender suas bases. Né? Exatamente, exatamente. Eu acho o seguinte,
o vereador ele deveria ter 3 escritórios. O gabinete, a rua, para ouvir o povo, porque 99% da população não consegue chegar até a Câmara, embora seja um local aberto, a casa do povo, mas o povo não tem tempo de ir lá levar a demanda. Então eu acho que o segundo escritório do vereador tem que ser na rua. E o terceiro, dentro do executivo, mas cumprindo a função de fiscal. Então eu nunca vi um vereador nosso sentar na mesa de licitação. Simplesmente sentar na mesa de licitação para avaliar se aquele processo licitatório ele está realmente sendo favorável ou não à população. Se o vereador levar sua legislatura nesses 3 caminhos, a Câmara, o atendimento direto ao público e uma fiscalização permanente dentro do Executivo, com certeza nós estamos falando de uma legislatura independente. Mesmo que isso vá dar consequências como represálias, por exemplo, do Poder Executivo. Mas aí é aquela história, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário não deveriam se misturar jamais. Então, as represálias são de ambos os lados, né? Pelo menos deveriam ser. Ok, o vereador tendo apoio da população, ele pode ter isso também como um capital político. O vereador não é a voz do povo? Não, usa a voz do povo. Que seja o povo, né? Que seja o povo. Ok. E qual que é o projeto do PRB para a cidade de Hortolândia? O partido vai apoiar qual candidato a prefeito? Tem uma meta para fazer um número de vereadores? André, o partido, ele desde 2013, quando eu assumi a presidência, nós nos colocamos à disposição da administração. Costumo dizer o seguinte, que existe oposição e existe oposição barata. Oposição barata é aquela oposição que virou oposição pelo simples fato de não estar lá dentro. Então eu sou oposição porque não sou eu que estou lá sentado na cadeira. Não é o nosso caso. Eu acho que isso aí, como eu já disse, é oposição barata. Então nós nos colocamos a favor da administração em tudo aquilo que fosse benéfico para o povo. Na reta final, agora coisa de menos de um mês, o partido se retirou da base governamental, se posicionando hoje ao lado do PSDB. Inclusive já participamos da convenção, já foi realizada a convenção, e nós estaremos disputando a eleição juntamente com a base do PSDB. Você acha que Hortolândia precisa de mudança a âmbito tanto do legislativo quanto do executivo? Com certeza, com certeza. Além dos mesmos rostos, eu acho que a população mudou. Você que mora aqui na cidade há muitos anos, você andava na sua rua, você conhecia todo mundo. Hoje você não consegue mais fazer isso. Agora, você que conhecia a política há 20 anos atrás, os rostos são os mesmos. Eu acho que está na hora de mudar, está na hora de renovar. Tiago, muito obrigado pela entrevista. O espaço está aberto para as suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a base do PRB, o pensamento do PRB a nível nacional, que não é diferente do estadual e nem diferente do municipal, é estar à disposição do povo. Nós entendemos que o político ele tem que ser servo, apenas servo e nada mais. A partir do momento que o representante político tenta se servir ou ser servido, é certo que ele não vai atingir os objetivos dele. Então, político, representante político é servo do povo, servo, apenas servo e nada mais. Essa é a função. E é isso que nós tentamos passar para os nossos pré-candidatos a vereadores, e não só vereadores, os nossos deputados e toda a nossa base do PRB, seja nacional, seja estadual ou seja municipal. Se você assumir um mandato durante 4 anos, tendo ciência de que você vai ser nada mais do que servo do povo, você vai atingir seus objetivos. Acompanhe os portais Orgulho de Hortolândia e Rede Popular nas redes sociais.